Antes do vídeo começar, eu gostaria de te dar dois avisos. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpas por ter demorado tanto para postar esse vídeo, já que recentemente a minha irmã foi viajar e eu fiquei mais tempo trabalhando do que editando o vídeo. E segundo, é que esse vídeo foi totalmente inspirado nesse vídeo e nesse vídeo, portanto todos os créditos a eles. E aí galera, beleza? Aqui é o Manix TV e bem, como vocês bem sabem, a minha banda favorita é o My Chemical Romance. Foi por causa dessa banda que eu gostei a gostar de rock, foi por causa dessa banda que eu virei emo, foi por causa dessa banda que eu conheci outros estilos do hardcore, emocore, punk, HC, essas coisas. No My Chemical Romance nós temos 4 membros oficiais: Gerard Way, Ray Toro, Mike Way e Frank Iero. Um é quadrinista, o outro faz carreira solo, o outro ninguém se importa e o outro tem 300 projetos paralelos. E bem, um desses projetos paralelos do Frank Iero foi tão além que ele chegou a ser investigado pelo fucking FBI. Sim, é isso que vocês estão pensando, o FBI. Antes do vídeo começar de fato, você já sabe, né? Se inscreva no meu canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, me siga nas minhas redes sociais, Instagram e TikTok. E antes do vídeo começar de fato, vamos para a nossa... Se você der like, minha garganta agradece. A indicação de hoje é o Overdrive Beetlebug, um projeto solo da Paraíba que mistura shoegaze com screamo. Fique aí com o som dele, ou dela, na verdade, delo, porque é um projeto solo de uma pessoa não binária. Inclusive, no dia 12 de agosto, que já passou, esse projeto lançou uma música nova, a música Loveless. Eu acho que é assim, Loveless, o nome da música. E um outro título é Unable to Feel, uma coisa mais ou menos assim. Desculpa o meu inglês aí, mas é uma indicação pra vocês, o Overdrive Beetlebug. Fique aí mais com o som do Overdrive Beetlebug. Frank Iero nasceu em 31 de outubro de 1981. Filho de pais músicos, ele teve várias bandas durante toda a sua adolescência e tal, mas a primeira banda a ter algum tipo de relevância na cena alternativa de Nova Jersey foi a Paisley Prep. Em 2002, durante as gravações do álbum Bullets do My Chemical Romance, Frank se tornou oficialmente o primeiro fã da banda. E por conta de alguns desentendimentos com o tecladista do Paisley Prep, Frank decidiu encerrar a sua banda anterior para integrar o My Chemical Romance, se tornando guitarrista rítmico. Em 2007, o My Chemical Romance estava no auge de sua carreira. Um ano antes, eles tinham lançado o maravilhoso The Black Parade, que vendeu mais de 4 milhões de cópias pelo mundo inteiro. E fez com que a banda parasse de tocar em casas de shows para tocar em grandes estádios. Porém, o Frank ele sempre foi o membro mais punk, digamos assim, do My Chemical Romance. E isso vem desde suas origens na cena alternativa de Nova Jersey. Embora o My Chemical Romance sempre teve letras políticas, porém de forma indireta, o Frank ele queria mais. Eu quero sempre mais. Ele não queria mandar uma indireta para o sistema, ele queria tacar o pau no sistema, já que a cena política dos Estados Unidos na época, e hoje em dia também, estava um caos. The victims were in airplanes or in their offices. O presidente da época era o George W. Bush, que estava tendo muitos problemas relacionados a tretas políticas, guerras e o fatídico atentado de 2001, no qual Celso Portiolli está envolvido. E por causa de toda essa treta política, Frank recorreu a um amigo chamado Rob Hughes, que em 2006 havia formado o Lettermouth em Nova Jersey, porém com outro vocalista, que não durou muito tempo na banda, porém tinha um problema. Esse antigo vocalista não tinha escrito nenhuma letra antes de sair para a banda. Frank então decidiu se juntar à banda, chamando junto com ele o guitarrista do Paisley Prep, o Ren Bone.
Assim, Frank usou o Lettermouth para descontar toda a sua raiva e angústia contra a hipocrisia da sociedade. Em uma entrevista, o Frank diz o seguinte: a razão de eu criar a banda foi ir contra as ondas que não falam sobre o que realmente importa. Tem muitos cabelos feios, cintos brancos, e às vezes é bom você desligar o cérebro e ouvir músicas que falam apenas sobre garotas, cervejas e festas. Mas tem hora e lugar para isso. Mas a Lettermouth não é sobre isso. É sobre o ódio efervescente que te consome por dentro e que, se você não vomitar isso, você pode eventualmente se autodestruir. O primeiro show do Lettermouth foi no verão de 2008. Durante o show chamaram a atenção de Brad Gillis, o dono da Epitaph Records e lendário guitarrista do Bad Religion. Onde impressionaram ele pela intensidade da banda, e em outubro de 2008 eles assinaram com a Epitaph Records e um tempo depois lançaram o seu primeiro e único disco, o EXO, que foi a razão de toda a treta. As gravações do álbum foi entre 2007 e 2008. E do lançamento oficial do álbum EXO foi em janeiro de 2009, onde o presidente já tinha mudado do Bush para o Barack Obama. O álbum fala sobre tópicos que a sociedade não quer falar sobre e apenas ignora, mas alguém teve que tocar na ferida e vir falar sobre, e teve que ser o Frank, como ele diz em uma entrevista. Esse álbum é sobre fazer as pessoas acordarem e verem o que está acontecendo na sua frente. Tentamos ao máximo fazer com que essas coisas ruins não aconteçam com pessoas boas, pois sempre há alguém com mais poder nos olhando lá de cima. E isso é uma merda. Parem de cobrir os olhos dos seus filhos. Tudo é uma merda. Esconder isso não vai fazer com que a situação melhore. Estou cansado de ver pessoas reclamando sobre mudanças, mas quem deve realmente se levantar e fazer a diferença são eles mesmos. Um exemplo de como esse álbum aborda temas complexos é a primeira faixa, a 50 Period Massacre, que fala sobre, bem, escolas americanas, pessoas que usam sobretudo. Um dos trechos da letra diz: eu fui até o armário do meu pai, peguei sua .45, peguei 3 caixas de balas e nos meus quadris elas ficarão. Até que eu abri a porta do ginásio, você deveria ter visto aqueles malditos correndo. Eu enchi o pente de bala nas costas e entrei com alguns. Finalmente encontrei o meu sorriso, é puro manchado de sangue. Quem é o viadinho agora? Pintarei armários com seus cérebros. O Lettermouth virou a paixão do Frank Iero, por poder descontar toda a sua raiva de tudo que deixava ele puto com o mundo, ansiedade, depressão, essas coisas que sempre seguiram a sua vida. E também vale ressaltar que a maioria das letras do Lettermouth foram escritas enquanto Frank estava no My Chemical Romance, porém ele não as utilizou por não combinar com a banda. O álbum contém 10 faixas, porém a que mais chamou a atenção e que também é assunto principal deste vídeo é a faixa de número 4, a I'm Going to Kill the Presidents of United States of America. Traduzindo o título, ele diz: eu vou matar o presidente dos Estados Unidos da América. A letra diz o seguinte: eu posso acreditar no que você disse? Sua propaganda de merda me deixa doente. Fascistas assassinos fazem menos barulhos e promessas. Eu derramaria seu sangue para salvar o mundo. Você está vivendo uma mentira direto para o inferno. Eu prefiro ter meus olhos costurados do que ver toda essa merda que fizemos. Prefiro ser surdo, mudo, cego do que jurar lealdade a um homem da sua espécie. É bem leve. Nem preciso te dizer que depois de o Frank Iero ter lançado este álbum, ele começou a ter problemas com autoridades policiais e autoridades do governo. O Frank Iero em algumas entrevistas começou a dizer que ele se sentia perseguido e tal. E logo depois ele percebeu que era verdade, realmente, ele estava sendo perseguido. Pouco a pouco, o FBI, sim, o fucking FBI, estava conversando com pessoas da família do Frank e logo depois foi falar com o próprio Frank na casa dele. Como ele disse em uma entrevista, ele disse o seguinte, abre aspas: o governo vem até a sua casa, revista tudo, conversa com sua esposa por horas e depois você tem que contratar um advogado caríssimo para evitar que você vá preso por 5 anos. Tive uma longa conversa com os agentes do serviço secreto, ternos e óculos de sol, parecendo os homens de preto do MIB. Eu pensei que eles iam apagar a minha memória, como no filme. Me perguntaram por que eu compus a música e eu contei a verdade.
Eu estava em turnê com o My Chemical Romance na época e sempre via protestos anti-americanos. Escrevi uma música na perspectiva do mundo, não do meu ponto de vista pessoal, mas sim de alguém que vê a guerra acontecendo. Eu compus a música e a música tem um título bem agressivo mesmo, para chamar atenção. O serviço secreto perguntou: você acha que alguém pode ouvir essa música e matar o presidente? E eu disse: se fossem matar o presidente, fariam isso sem ouvir a música. É como dizer que todo mundo que ler Uma Modesta Proposta, do Jonathan Swift, vai comer um bebê. Ou que todo mundo que joga videogame vai reproduzir o que tá no jogo. Eles não acharam muito inteligente, então disseram: bem, se você relançar esse álbum com essa música ou tocá-lo ao vivo novamente, você será preso. O que é realmente desconcertante nisso tudo é como descobriram a música. Não sei quem, mas na minha opinião, outro artista foi alertar as autoridades com outras mentiras, me taxando como terrorista no Departamento de Segurança Interna. Isso é terrível, porque mesmo que eu não concorde com os governos do nosso país, isso não significa que eu seja perigoso. Sinceramente, eu poderia ter criado um movimento inteiro a partir disso, debater com o público sobre a liberdade de expressão e diferentes expressões artísticas que não devem ser levadas ao pé da letra. Sou casado, quero ter filhos. Não quero passar uns 5 anos na prisão ou perder tudo isso. Bem, isso foi bem assustador na época que aconteceu, mas hoje em dia eu dou risada. O Lettermouth infelizmente acabou no ano seguinte, 2010, e por incrível que pareça, não foi por causa desse lance do FBI, e sim porque cada membro do Lettermouth buscou a sua religiosidade, e não queriam mais falar sobre temas políticos, e por conta dessa treta política e por conta dessas questões religiosas, o Lettermouth infelizmente acabou. Porém, o Lettermouth voltou às atividades para fazer um único show em 2013, e bem, infelizmente, o Lettermouth fez esse único show e acabou. Talvez o Lettermouth não volte mais, mas se bem que o Trump tá fazendo tanta merda que eu acho que ainda existe alguma mínima chance do Lettermouth voltar. Galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, me seguir nas minhas redes sociais. Bom galera, é isso, se inscreve no canal, pega no meu pau.